Divertidamente 2, eu não imaginava que eu ia ver outra animação tão incrível. Acho até que eu cheguei a afirmar que a sequência na história da Riley não seria superada por nenhuma outra animação em 2024. Será que eu tava errada? E aí, gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Babi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Robô Selvagem, que pra mim talvez seja a maior e melhor surpresa do ano de 2024. Só lembrando que eu vou começar falando brevemente sem spoilers e aí eu te aviso quando chegar na parte com spoilers, beleza? Bora pro vídeo. Robô Selvagem conquistou o coração de muita gente, inclusive o meu, e não é à toa. Nesse filme a gente vai acompanhar uma robô chamada Roz, que acaba naufragando em uma ilha desabitada por humanos. Os únicos habitantes da ilha são animais e ela precisa aprender a se adaptar nesse ambiente hostil e no meio do caminho acaba adotando um filhotinho de ganso. Apesar de ter uma sinopse bem simplista, o filme acaba te entregando muito mais do que você pode imaginar. Já começando pelo visual, que é tão bonito e imersivo que acaba te envolvendo cada vez mais na história. Tem vários personagens e todos são cativantes, e eu digo isso porque o que a gente tem de filme, de produção por aí, que coloca vários personagens e não consegue desenvolver bem nem a metade deles. E esse definitivamente não é um problema nesse filme. Outro ponto muito positivo é que não se trata de uma animação bobinha e superficial. Tem muitas camadas misturando cenas fofas e emocionantes com humor ácido, reflexões, críticas, e não é nada escancarado e forçado, é tudo feito na medida. Tão bem feito que consegue alcançar e cativar públicos de todas as idades. Então, se você ainda não assistiu esse filme, fica aqui a minha dica pra você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Só não vai gostar desse filme quem realmente não gosta de animação ou que tá morto por dentro. E a partir de agora, bora dar sequência com spoilers. Gente, eu nunca pensei que um filme com um robô cuidando de um ganso ia me marcar tanto. Pra simplificar, dá pra dizer que esse filme pode ser dividido em 3 partes. Começo, meio e fim, obviamente. Mas essa divisão foi feita de uma maneira bem interessante. Parece que foi tudo muito bem pensado. No começo, o filme entrega uma ambientação mais superficial para combinar com uma robô que tem o único propósito de cumprir missões dadas por seres humanos. Ela foi programada para isso e é disso que ela vai em busca, tanto que na ausência de humanos para designar tarefas, ela acaba tentando ali se aproximar dos animais para que eles deem tarefas para ela cumprir. Então, de início, tudo que a gente vai ver é uma robô vivendo a sua natureza, a sua programação. E, gente, os paralelos desse filme, eles são muito... sério, é muito legal. A trama se constrói em torno de uma metáfora poderosa sobre a natureza. O naufrágio da Roz em uma ilha é proposital. Essa ilha funciona como um espaço onde a Roz descobre e vivencia a sua própria natureza. Ou seja, de começo, ela age de acordo com a sua programação. Assim como os animais dessa ilha seguem a sua própria essência e instintos, apenas cumprindo ali os seus papéis no ciclo da vida. Por exemplo, temos um castor roendo uma árvore incessantemente, como se aquilo fosse seu único objetivo de vida. Tem uma raposa tentando enganar os outros animais para garantir a própria sobrevivência, cada ser na ilha agindo segundo sua própria natureza, como se não existisse a possibilidade de ser diferente. Para mim, a metáfora é bem clara, tanto a Roz quanto os animais estão presos a uma natureza que os define, seja uma natureza biológica ou uma natureza programada. E é aqui que tá a grande sacada. O filme gira em torno dessa metáfora sobre a natureza, mas não estabelece isso como um destino, tipo, é assim que as coisas são e ponto. À medida que a Roz vai se adaptando ao ambiente, tudo começa a mudar. Ela aprende a se comunicar com os animais e no meio do caminho acontece um acidente onde ela acaba atingindo uma família de gansos. Mas tem um sobrevivente para quem ela dá o nome de Bico Vivo e que se torna a tarefa da Roz. Agora ela precisa cuidar desse filhote e ajudar ele a alcançar objetivos da natureza de um ganso. Aprender a se alimentar, a nadar e a voar.
A partir daí, a natureza de todos começa a mudar, começando pela raposa, que, apesar de num primeiro momento suas motivações serem egoístas, porque ela só queria comer o filhotinho do ganso, depois ela realmente fica ao lado da Roz para auxiliar nos cuidados com o bico vivo. A Roz também começa a mudar a sua própria natureza, indo para o lado contrário do que manda a sua programação. A transformação dela vai muito além de uma simples adaptação a um novo ambiente. Ao cuidar do bico vivo, a Roz encontra um novo propósito e começa a agir de maneira inesperada, rompendo com a sua própria natureza robótica. E ela vai se tornando ali um exemplo de que, apesar das programações e limitações iniciais, o que realmente define a natureza é essa capacidade de mudança e adaptação. E assim, o filme tem todo um ensinamento sobre a importância de mudanças para o bem comum. Tem até uma cena muito legal, que é quando chega um inverno bem rigoroso e os animais da ilha precisam ficar reunidos em um único lugar para sobreviver. Então, nós temos uma trégua entre predadores e presas para que todos possam ter uma chance de sobreviver. Isso reforça a mensagem de que, em momentos de crise, é preciso superar as diferenças e compreender que o bem-estar e a sobrevivência de todos depende unicamente da convivência em harmonia e da colaboração e confiança mútua. Então, essa jornada da Roz e dos animais da ilha, ainda que cheia de desafios, é um reflexo das possibilidades de transformação que todos têm ao longo da vida. Bom, à medida que o filme vai se aproximando do final, a história atinge um ponto de bastante tensão. A Roz começa a ser perseguida por outros robôs, já que foi descoberto que ela alcançou ali um nível bem elevado de consciência, algo que não era previsto na sua programação inicial. Então esses robôs querem levar a Roz para que ela seja estudada, já que agora ela possui qualidades que desafiam a lógica e os limites da sua existência. E diante deste conflito, a Roz toma a difícil decisão de voltar para o seu local de origem para evitar que os animais da ilha, especialmente o bico vivo, corram perigo com a presença desses robôs. E aqui o filme traz à tona um tema bem universal, que é este medo da mudança e a busca por controle, mas ele também fala da coragem de fazer sacrifícios pelo bem maior, pelo bem dos outros. E esse momento se torna ainda mais impactante quando a gente percebe que essa mudança da Roz é bem completa. Ela passa por uma mudança tanto externa quanto interna. O corpo dela agora tem vestígios da natureza, porque tem musgo espalhado pela lataria, também tem uma perna de madeira, já que ela perdeu a original numa cena que ela tenta salvar o bico vivo. É como se ela tivesse se tornado parte daquele mundo selvagem que ela tanto contribuiu para que evoluísse. E essa transformação é consumada quando a Roz diz, toda cheia de orgulho: eu sou uma robô selvagem. Quase como uma declaração de liberdade e como se ela estivesse se reconhecendo como parte daquela natureza. Então, assim, o que esse filme traz de ensinamentos, reflexões e tudo feito de maneira tão sensível e válida. Quando é abordado o assunto maternidade e seus desafios, é muito tocante, porque ele mostra a Roz diante de dilemas que toda mãe enfrenta. Como, por exemplo, a necessidade de superar o próprio egoísmo e buscar o melhor para o seu filho, ainda que isso signifique buscar a ajuda de outros. Em determinado momento, a Roz percebe que não tem todas as respostas, especialmente quando se trata de algo tão importante para a sobrevivência do bico vivo, que é o voo. Então ela vai atrás de alguém que realmente entende o processo e tem a experiência necessária para ajudar o seu filhote a voar. Além disso, a maternidade da Roz também é marcada pela dor da saudade, que, claro, é um sentimento universal entre os pais. Então chega ali o momento da Roz deixar o bico vivo seguir o seu próprio caminho e alcançar a sua liberdade. E aí, ao mesmo tempo que ela sente o peso de ver ele partir, ela sabe que essa é uma parte essencial do crescimento do seu filho. Olha, é lindo de acompanhar essa história de amor de mãe e filho. E aqui fica ainda mais especial por se tratar de emoções que inicialmente podem parecer restritas aos seres humanos
e logo são apresentadas como forças universais que transcendem programações e limitações de cada ser. E por falar dos seres humanos, é claro que eu preciso falar da crítica do filme em relação a esse despertar de humanidade em uma máquina que era programada para tarefas específicas e acaba por se conectar com sentimentos que a nossa sociedade parece ter perdido ou adormecido. Então, esse filme faz a gente refletir sobre a importância de se reconectar com a nossa essência, especialmente em um mundo que parece cada vez mais automatizado e sem alma. Então eu acho que é principalmente por isso que eu considero o Robô Selvagem uma das melhores animações da atualidade. E sim, a melhor animação de 2024. Até pelo fato de se tratar de uma produção original. Não que eu queira desmerecer continuações, como Divertidamente 2, que era o meu favorito para melhor animação de 2024, né? E que foi, assim, incrível. Mas uma história original é uma história original. Pra mim, assim, é muito bom ser surpreendida com uma história totalmente nova. Além disso, também tem o fato de que a DreamWorks é sempre 8 ou 80. Ou eles erram muito, ou eles acertam muito. E em Robô Selvagem, eles acertaram em cheio. Bom, pessoal, por hoje eu vou encerrando. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até o final. Não esquece de deixar aquele like aqui. O like é muito importante para a gente mostrar para o YouTube que esse conteúdo é legal e relevante. Também deixe seu comentário aqui se você já assistiu o filme, se você se interessou pelo filme. Se inscreva também no canal para não perder os próximos vídeos. E até a próxima, tá? Tchau!